Uma auditoria de estoque ela é de extrema importância para que a gente consiga validar todos os dados de entrada e saída de itens, produtos, mercadorias de uma empresa. Sabemos também, pessoal, que a riqueza de um negócio, a riqueza do negócio comercial, desse business de produto físico, é exatamente o estoque. Então, a partir do momento que eu tenho essa auditoria e ela se torna cada vez mais essencial em termos de organização, em termos de validação também de informação dos itens, eu tenho uma venda muito mais assertiva e também manutenção de todos os meus dados e controle sempre na palma da nossa mão. A ideia aqui é que a gente consiga destrinchar quais são os procedimentos utilizados para uma auditoria, qual é esse passo a passo, e é um prazer imenso ter você aqui no nosso canal, juntamente aqui em parceria com o Portal Contábeis. Meu nome é Natália Lisboa, sou advogada tributarista e eu sou apaixonada também por uma questão de auditoria, que é justamente essas entradas e saídas. O famoso deparo, quando estamos ali dentro do nosso Excel, e também a Secretaria da Fazenda está de olho cada vez mais nesses nossos cruzamentos de dados, que hoje está muito, está sendo realizada de uma forma muito mais assertiva e digitalmente falando, muito mais rápida. Então, a ideia, pessoal, é que a gente consiga entender de fato como que essa auditoria de estoque ela é formada, como que eu consigo controlar ali os meus ativos e também os meus produtos. Porque nós temos um fluxo contínuo de estoque. Organizar também um patrimônio, reunir toda aquela documentação de entrada e saída, como é que está sendo essa formação do meu SPED, e se eu tenho todas as informações pautadas diretamente em cruzamento de dados e informadas ali no meu SPED mensal, no meu SPED anual, quando eu estou relacionando em termos de produtos. Então, pensa só comigo, quando a gente está falando de uma contabilização de estoque, nós temos alguns problemas. Nath, quais são esses problemas? A gente tem de falta de documentos de entrada e saída, as nossas notas fiscais, os cupons fiscais também. Então, eu tenho que já registrar lá no meu RP de uma forma organizada, com os parâmetros adequados e tendo também uma parametrização de itens. É de suma importância, pessoal, fundamentalíssimo. Depois eu vou trabalhar outro problema, que é uma divergência entre quantidade de itens que são declarados e apurados para o meu fisco. Depois eu consigo ter uma possibilidade, o que é muito ruim, entre os meus extravios de ativos e produtos também no meu estoque, ou até mesmo eu tenho desgaste, eu tenho uma desvalorização de ativos, eu tenho percas também dentro do meu produto, perca de carga, ou então essa manutenção de carga também com o passar do tempo. Então, por vários desses motivos, a auditoria de estoque ela se torna imprescindível, justamente para que a gente consiga ter um controle de qualidade de uma forma muito mais assertiva. E a gente consiga ali entender esses processos. A gente fala muito sobre gestão de processos, gestão de projetos também. Então, o projeto de estoque, a gestão de estoque, a gente consiga maximizar ali os meus ganhos, os meus processos, no que eu dito fiscalmente falando, principalmente da contabilidade. Então, essa auditoria nada mais é do que uma oportunidade de examinar toda a minha documentação, todos os meus registros, todas as minhas notas fiscais, se a codificação, se o meu CFOP está de forma está correta, se a minha auditoria do meu NCM de cada produto está ali corretamente, porque se eu tenho furos já nessas informações, eu estou puxando para mim, puxando para a empresa, o quê? Fiscalizações. E a ideia é que a gente tenha uma auditoria de extrema prevenção. Para que se um dia eu for autuado, eu tenho ali toda a minha base muito bem realizada, muito bem alinhada com o que você tem hoje. E essa verificação de dados é justamente para a gente confirmar com exatidão esse controle de patrimônio. E esse controle de patrimônio de uma forma muito mais exata do que eu tenho de entradas e saídas da minha empresa. Então, essa auditoria interna, ela consiste basicamente em uma inspeção ali solicitada pela própria empresa, ou também quando a gente busca, principalmente, pessoal, esses grandes objetivos do que a gente também entende sobre a auditoria e os nossos famosos planejamentos tributários, que é justamente a flexibilização de caixa, que é justamente essa possibilidade ali de algum financiamento para que a gente consiga ter carga, para que a gente consiga também aumentar o nosso estoque, aumentar o nosso pedido, desde que seja estratégico. Então, é fundamental que a gente tenha também a curva ABC, no sentido de produtos, sair dos meus produtos, o que eu estou estocando. Então, é uma oportunidade de manter um equilíbrio, de manter também a empresa muito mais saudável. Tá? Então, procure sempre, você do âmbito profissional, você tributarista, contador que aqui nos acompanha, entender de fato em que momento que você vai oferecer isso para a empresa
e também já ficar preparado ali para que, a partir do momento que a oportunidade chegar, você tem total confiança em realizar esses procedimentos. Porque a ideia desses grandes objetivos, além de confirmar essa quantidade de itens que eu tenho declarados no meu estoque, no meu inventário, eu tenho essa apuração de quantidade de itens existentes no estoque, eu consiga confirmar se esse item, se eu tenho essa posse desses itens existentes, porque às vezes eu tenho imagine só um shopping, né, um shopping mall, eu tenho duas empresas, tenho dois CNPJs real em cima e abaixo, eu tenho estoque de um lado e do outro, eu tenho até 24 horas para uma emissão da nota fiscal, de informar essa nota fiscal, que eu dei saída desse estoque e entrada no outro, porque senão vai dar divergência quando eu for informar, e aí você fica ali muito mais propício a uma multa. Então é um detalhe que faz total diferença, por isso que é interessante que a gente entenda esses processos de forma muito mais dinâmica e organizada, para que você evite ali problemas no futuro. Depois eu consigo organizar também esse valor de estoque, se ele está extremamente e devidamente correto, de forma avaliada. Então, se eu dei as entradas e as saídas, se eu cruzo esses dados, eles foram dados que foram reais. Então, é interessante que a gente saiba sobre isso, para eu não ter nenhum superávit nos preços. Então, a gente entende muito um pouquinho de markup, é interessante. A gente definir ali diretamente nossa precificação. Depois eu consigo entender essa organização de documentos de entrada e saída dentro dos meus ativos e também dos meus produtos. E claro, para que a gente consiga conhecer minimamente o nosso controle de qualidade dos meus estoques. Porque se eu tenho controle de qualidade do meu estoque, é diferente de quando eu tenho um tênis ou comparado a um produto mais perecível. Então, a auditoria de estoque ela se torna fundamental quando eu estou falando principalmente de bens perecíveis, quando eu vou para o mercado, quando eu vou para supermercadistas e tudo mais. E a ideia é que dentro dessas inspeções, pessoal, quando eu estou trabalhando nos meus procedimentos, eu consigo inspecionar os meus documentos de entrada, que é justamente os meus documentos de aquisição desses produtos e ativos, eu tenho que sim realizá-los e registrá-los de uma forma muito mais analítica. Então, a intenção é fazer no momento que eu realizo uma comparação entre os meus documentos de saída, minha nota fiscal de saída e minha nota fiscal de entrada, para calcular exatamente a quantidade ali que ficou no meu estoque. Então, muito cuidado com a utilização desses ERPs, os meus PDVs também, para que eu consiga ter sempre o match, né? Ter sempre a minha entrada e saída muito mais direcionada. Depois eu consigo inspecionar ali também os meus documentos de saída, que é justamente essa possibilidade do que já foi descartado, do que já foi extraviado também, que é fundamental, que já foi vendido, ou também até mesmo que já foi o que eu tenho de locação, né? O que eu tenho de, aluguéis ali dentro, para clientes também parceiros, porque é um produto e ora eu tenho ali a possibilidade de um serviço paralelo. Então, é preciso que essa movimentação de saída ela seja também registrada, tá? E essa famosa inspeção física, a famosíssima ali, contagem física de estoque, que a ideia é que a gente consiga realizar uma comparação do estoque físico com os dados que eu tenho ali no meu RP, tá, pessoal? E RP, eles estão preparados e prontos para que a gente consiga ter esses dados ali de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa, só que muitíssima atenção na parametrização. Então, solicite que os donos, né, que as pessoas, que o suporte desses RPs mantenham todos vocês de forma atualizada, para que não dê furo lá na ponta. E principalmente muito cuidado com as codificações quando a gente está falando de manifesto de carga. Porque se eu tenho essa saída do meu estoque, aí eu vou dar uma saída do meu estoque com esse manifesto, e se ele se torna imprescindível ou prescindível para o meu negócio. Então, cada negócio ele é extremamente único, e a gente sabe o quanto é importante que a gente entenda também esses procedimentos de auditoria. Porque no momento que eu estou realizando esses procedimentos, que eu solicito a documentação, a solicitação acaba tendo uma alteração quando eu vou solicitar para uma empresa excepcional, quando eu vou para um presumido, também principalmente para o real. Então, eu tenho essa guarda de informações, hoje extremamente digitais, muito mais rápidas, a gente não trabalha com os livros físicos mais, graças a Deus. Então, a ideia é que a gente consiga ter sempre na palma da mão nosso certificadozinho faz total diferença. Para a gente continuar no sentido de entender esse valor do meu estoque, né? Porque eu preciso saber a minha conferência do meu valor dos meus itens, como é que se eu tenho essas perdas estimadas no meu estoque, se eu tenho ajustes, essa possibilidade de ajuste do valor de itens. E para finalizarmos, é que é imprescindível que a gente entenda a auditoria como um ponto em comum de forma assertiva para a gente ter uma revisão de planejamento estratégico da empresa, junto no quesito dessa gestão de ativos, né? Essa convocação de uma reunião para que a gente possa entender a equipe, que a pessoa de logística também faça essa guarda e definição de uma forma mais assertiva. Certo, pessoal? Nos encontramos no próximo episódio aqui
dentro do Portal Contábeis e é sempre um prazer estar com todos vocês. Ficando com dúvidas, pode deixar aqui no comentário que logo mais nos falamos e também será um momento de tira dúvidas e um momento também de comunicação. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.